Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor. Como é bom louvar a Deus, né? Deus fala com a gente a cada instante, a cada momento. E nós somos gratos porque a presença dEle está aqui. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. O discípulo amado, João 7, 25 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns de Jerusalém diziam: não é este homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não era chegada. Porém, muitos dentre da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que esse homem tem feito? Jesus, a sua palavra. O Senhor viveu há 2000 anos atrás e encontrou diversas dificuldades, desprezo, enfrentou os homens que não acreditaram em Ti, mas o Senhor fez a sua obra até o fim. O Senhor esteve aonde foi chamado e foi até o fim. Até as últimas consequências, até a consequência da cruz. Cruz que foi vencida e que na sua ressurreição nos une. E é em seu nome, ó Pai, que nós oramos aqui, pedimos sabedoria, paz e a ação do Teu Espírito Santo aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é credulidade versus incredulidade. Esse tema tem mexido muito comigo e nós temos feito ele como tema nos cultos de quarta-feira, que tem sido uma bênção. Nós temos compartilhado aquilo que Jesus fez e faz. Mas nós nos deparamos muitas vezes em nossa caminhada com incrédulos. E uma coisa que eu tenho lutado muito é de não deixar de ter amigos fora da igreja. Porque como eu vou anunciar o Evangelho somente aqui? Então eu tenho lutado demais para continuar com os amigos, estar com eles, falar do Evangelho, falar do amor de Deus, mas tenho encontrado incredulidade. Muitas vezes, incredulidade dentro da nossa própria casa, nas ruas, em nós mesmos. Nós não somos diferentes desses homens que estavam com Jesus.
Muitas vezes nós, quando falamos do amor de Deus, nós falamos apenas das suas maravilhas. Falamos das suas curas, da libertação, da vida com Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar e ver que Ele também foi 100% homem. Sofreu incredulidade dentro da sua própria casa. É um homem que nasceu como nós, simples. Cresceu e começou a sua vida ministerial aos 30 anos. Mas dentro da sua própria casa ele encontra incredulidade. E quantas vezes nós encontramos isso em nossa própria casa? Se nós olharmos para um pouco atrás, dos versos 1 ao 9, nós vamos ver os irmãos de Jesus falando para ele: desça para a Judeia, saia da Galileia, vá e se mostre. Vá para a festa dos tabernáculos, vá para a festa do outono, vá para a festa da colheita, vá para a festa das tendas. E para quem não sabe, a festa dos tabernáculos era uma das principais festas do povo hebreu. Era a festa onde eles comemoravam a colheita, o outono e a saída do Egito. Então eles se reuniam em Jerusalém, armavam as suas tendas e passavam uma semana festejando, sem trabalho, agradecendo a Deus. E aí seus irmãos vão até ele e falam: Jesus, você não quer se aparecer? Vá a essa festa. E talvez nós, nos dias de hoje, faríamos isso. Rapidamente desceríamos uma grande festa, nos mostraríamos, tiraríamos selfie, colocaríamos no Instagram, no Facebook, num blog, rapidamente, para nos mostrar. Mas Jesus olha para os seus irmãos e fala: ainda não é chegada a minha hora. Os seus irmãos descem para a festa, ele fica ainda na Galileia, e no meio da festa ele chega, em secreto. Porém, onde ele deveria estar? Com o povo. Ele vai para o templo e fica na área onde que ficavam os gentios e começa a ensinar. Começa a falar das maravilhas. E as pessoas olham e falam: mas esse daí não é aquele Jesus lá da Galileia? E pensam em matar ele. E ele olha para aqueles homens e diz: vocês estão me perseguindo, estão querendo me matar, porque eu curei um homem no dia de sábado e falei para ele carregar o seu leito. Mas vocês obedecem à lei. Mas a lei foi feita depois do homem, o homem antes da lei. Então a lei está para servir o homem e não o homem à lei. Vocês dizem tanto que seguem o decálogo ou os 10 mandamentos, mas querem me matar. O que está escrito? Não matarás. Então nem isso vocês seguem. Vocês dizem que seguem, mas não seguem. E ele continua ali no templo a ensinar. E o primeiro encontro que ele teve foi com seus irmãos, com a multidão, e agora com os líderes hebreus, os fariseus, os escribas. E eles querem matar Jesus. Será que é diferente da nossa época?
Será que há incredulidade aqui dentro também? Será que há incredulidade nas ruas que passamos? Será que a cada momento em que não sou atendido, questiono a Deus? Lembro-me que no primeiro ano do seminário, em um momento de crise, vim discutindo com Deus de São Paulo aqui. Desço do Cometa, subo a ponte da Duratex e no meio da ponte olho para o céu e falo: mas cadê o Senhor? Porque eu estou passando por isso? Porque quantos conflitos? E Deus falou naquele mesmo dia. Falou depois no domingo. Mas, por muitas vezes, desacreditamos. Batemos muitas vezes no peito e falamos coisas que não conseguimos fazer. Lemos a Bíblia, oramos, fazemos o bem, fazemos obras de caridade, e isso nos deixa muito bem. E isso é muito bom. Mas muitas vezes duvidamos. Não cremos. Jesus tinha autoridade no falar e seu ensino não era de si mesmo. Vinha dos céus, vinha de Deus, e as pessoas ficavam perplexas ao ouvir Jesus. Onde ele aprendeu isso? Como ele fala com tanta autoridade? Nós vemos que com 12 anos ele ficou no templo, quando seus pais foram para Jerusalém. E os homens daquela época ficaram impressionados com o tamanho conhecimento, autoridade e forma dele. Mas os líderes não ficaram convencidos de que ele era o Cristo. No entanto, sabemos de onde ele vem. Mas ninguém saberá de onde vem o Cristo. Nós sabemos que a Escritura, no Antigo Testamento, nós encontramos os profetas falando de Jesus. Sabemos que ele viria de Belém, mas havia um dito popular que falava que não sabia de onde ele iria vir. E esses homens estavam falando isso. Ele é da Galileia, e como nós já pregamos aqui, pode vir algo de bom de Nazaré, essa vilazinha, pode vir algo de bom desse lugar. Jesus, o Nazareno, Jesus, aquele que nos chama, Jesus, aquele que esteve desde o início. E aqui está a boa nova. Aqui está a vida do nosso Senhor. Será que eles realmente sabiam quem era Cristo? Assim que a pergunta é feita, de uma maneira que se espera uma resposta negativa, irmãos. E essa resposta está na porta, que muitas vezes fica entreaberta. Estamos na época do relativismo, em que cada um tem a sua verdade. Lembro-me que no primeiro dia de aula na faculdade de História, a coordenadora do curso, ela fez um debate, e aí havia um jornalista, e ele falou assim: nada pode tirar o poder dos fatos. E um outro amigo falou: cada um tem a sua verdade.
Cada um acredita naquilo que quer. Cada um vê a vida como quer e entende como ele quer. A dúvida sempre está à porta. Talvez seja uma palavra muito dura, mas está à porta. Eu fiquei 25 anos sentado no banco. Vinha à escola dominical, os cultos de oração, célula. Ouvia, orava, lia a palavra, mas não conhecia Deus. Tive testemunho de muitas pessoas que estão aqui, mas não conhecia Deus. E as más novas que eu costumo falar é que nós somos seres caídos, perdidos no pecado. Porque temos de Adão aquele que quis ser igual a Deus. E muitas vezes nós queremos ser igual a Deus. Adão e Eva quiseram ser igual a Deus. A serpente falou: coma, e você vai ficar sabendo o que é bom e o que é mal. Como ele sabe. Então eles, querendo ser deuses, comem do fruto. Mas a boa nova é que Jesus vem, independente do que Adão fez lá atrás, ele se dá por nós. Independente da incredulidade dos seus irmãos, do povo, dos líderes, muitas vezes nossa, ele se dá. E se dá ali na cruz e perdoa os nossos pecados passado, presente e futuro. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Viva Cristo, irmão. Todos sabiam de onde era Jesus, de onde ele tinha vindo. Nazaré, na Galileia, filho de José e Maria. Ele não podia ser verdadeiro Messias. Como eles estavam errados, irmãos. Como essa ignorância em relação à sua origem real deve ter sido dolorosa para Jesus. Mas eu multipliquei os pães e os peixes, esses homens comeram, se fartaram. Mas eu curei aquele homem no tanque de Betesda, o homem que fazia 38 anos que estava ali enfermo. E eles não acreditam que eu sou o Cristo. Então vocês me conhecem e sabem de onde eu vim? Pode-se quase ser ou ler essas palavras como se fossem uma pergunta. Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou? De qualquer maneira, o sentido é o mesmo. Jesus ridiculariza aqueles homens, ridiculariza aqueles cidadãos tendenciosos, legalistas de Jerusalém. Então vocês me conhecem. E vocês sabem de onde eu vim. Mas na verdade, estão dizendo: isto é o que vocês pensam. Eu vim do Pai e voltarei para o Pai. Eu não estou aqui por minha vontade própria, mas estou aqui porque é um plano eterno do Pai. Porque como em Pedro está escrito, o sangue de Cristo é conhecido mesmo antes da criação. E ele foi entregue por cada um de nós.
Finalmente, não devemos esquecer que os líderes e alguns dos habitantes de Jerusalém criam em Jesus, mas criam que ele era um enganador, um impostor, e portanto não poderia ser o Messias. As mesmas pessoas que estavam certas que Jesus não poderia ser o Messias, consideravam-no um profeta autonomeado. Jesus, refutando esse entendimento, diz: mas eu não vim por decisão pessoal. Ao contrário, aquele que me enviou é o verdadeiro, e vocês não o conhecem. Em vez de ter vindo por sua própria vontade, Jesus foi comissionado divinamente pelo Pai. Ele é verdadeiro. Ele é também aquele a quem o povo não conhece, embora eles imaginem que conhecem esse homem. Eles imaginam que conhecem Jesus. Ele vem lá do vilarejinho, é filho de José e Maria. Eles imaginam, mas não conhecem. Quem é Jesus e de onde ele vem? Certamente que aquele que veio de Deus estava em certa época com ele, com o Pai. E porque o Filho estava com o Pai e veio dele, ele o conhece plenamente. Que não haja nenhuma dúvida a respeito disso no meio de nós, irmãos. Ele veio do Pai. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele cresceu e viveu e se entregou por nós. Jesus tinha feito afirmações grandiosas com respeito à sua própria pessoa e origem. Tinha exposto ao ridículo o pretenso conhecimento dos habitantes de Jerusalém. E tinha-lhes dito, em linguagem direta e clara, sem deixar nenhuma dúvida, que eles nem mesmo conheciam a Deus. Eles estavam ansiosos por prendê-lo e tentam matar. Mas nem mesmo a lei eles seguem. Não matarás. Será que foram contidos pelo temor de ter de enfrentar os peregrinos favoráveis a Jesus? O versículo 31 parece apontar para essa direção. No entanto, a razão mais profunda de não serem capazes de prender Jesus nessa ocasião é declarada nas palavras que têm um som familiar no quarto evangelho. No evangelho do discípulo amado, no evangelho do filho do trovão. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus teria mais 6 meses de vida, irmãos. O mesmo povo que tramou aqui, foi o mesmo povo que disse: Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. É o mesmo que depois de uma semana grita: crucifica-o. Credulidade versus incredulidade. E você? O que faria? Jesus, apesar de estar cercado de perigos, ira dos habitantes de Jerusalém, de todo o povo que estava nessa festa, e o desejo hostil dos líderes, encontra-se na verdade livre de todo perigo, porque não era a vontade de Deus que ele morresse nessa ocasião. Muitos, porém, dentre a multidão, crerão nele, mas creram de forma errada.
Eles provavelmente estavam prontos a aceitar o Jesus como o Messias, político dos seus sonhos. Eles baseavam a sua atitude nos milagres que tinham visto ou nas informações que tinham ouvido de muitas pessoas. Dos milagres e que ele restaurasse o reino de Davi. Que Roma não dominasse mais eles. Mas eles não tinham entendido que Cristo veio para uma obra muito maior. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós olhamos para as pessoas e falamos: eu não creio que ela possa conhecer a Cristo. Não vou chamar para minha comunidade porque essa pessoa é má demais. Não vou sentar do lado dela. Não vou conversar com ela. Vou fazer uma roda separada. Vou viver a minha vida como um clube. Vou ter só aqueles que eu amo. Mas Jesus vem para uma obra maior. Ele escolhe 12, anda com a multidão, e mesmo sabendo que eles o entregaria, eles o amam. E ama cada um de nós aqui. E eu gostaria de convidar os irmãos a olharem para Jesus, a crerem em Jesus, como o Messias, o Cristo de Deus, como aquele que foi enviado para fazer a obra que nós não conseguimos fazer, aquele que levou todas as nossas iniquidades, aquele que levou todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado foi posto em cima dele. E eu imagino a dor. Eu imagino ele olhando para cada um dos irmãos aqui. Olhando para Raquel, para a Isa, para o Narciso, para a Juliana, para o Mateus, para o Roberto, para o Leonardo, para o Flamínio. E falando: eu te amo. Os teus pecados estão perdoados. Eu carrego, porque eu vim fazer a obra completa. A minha obra é completa, porque eu sou o Cordeiro Santo. Porque eu sou sacerdote. Porque eu sou profeta e porque eu sou rei. E por isso eu amo vocês. Abaixe sua cabeça, meu irmão. Jesus, cremos em Ti. Cremos na Tua palavra, na Tua justiça, na Tua retidão, no Teu amor. Mesmo a gente não podendo fazer nada, o Senhor vem e faz. E muitas vezes a gente fica se perguntando: como eu vou pagar isso? O que eu posso fazer para pagar isso? E Jesus diz: é graça. É de graça. Eu já paguei. Eu desci ao Hades. Subi com você em meu coração. Distribuí dons. E te atraí a mim. Não pense que você faz isso. Só Jesus faz.
Só Jesus tem esse poder de vir, nos perdoar, nos amar e nos redimir. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tem em Ti, nos chama para Ti e nós queremos viver para Ti. Queremos ser crédulos em meio a tanta incredulidade. Queremos viver no meio de tanto barulho, tanta desordem. Viver para o Senhor, estar no Senhor. E ter uma vida com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa falar no mais íntimo do coração de cada irmão que está aqui. Que haja renovação, ó Pai, de votos com o Senhor. O Senhor é o noivo e nós somos a noiva. Se há alguém, ó Pai, que não te conhece, Pai, que possa se render, que possa se achegar a Ti. Mas isso é Tu com Ele. Visita, Pai, e faz maravilhas. E que possamos, ó Pai, contar testemunho, ó Pai, desse dia. E que pessoas sejam, ó Pai, libertas, salvas. Sempre. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém.